Olá, tudo bem? Vamos identificar nossa aula de Sociologia, aula 3 e 4, voltado aos terceiros anos, né? Nossa fase final do ensino médio. Vitória, hein? Que coisa boa, né? Qual o tema da nossa aula hoje? A relação entre os países do centro da economia e os países periféricos, ou seja, os países mais ricos, mais poderosos e os que estão fora dessa riqueza, né? Desse poder todo, né? O que é o objetivo central dessa aula, então, né? Analisar a relação entre os países do centro da economia e os países periféricos. Agora, quem são esses países centrais? O que caracteriza esses países, né? Gente, são países capitalistas altamente desenvolvidos, né? Fortíssimo crescimento econômico, eles geram muita riqueza, né? Possuem os melhores índices de DH, saúde, educação, segurança, por aí vai. Possui tecnologia de ponta, né? Eles produzem tecnologia, produzem ciência, né? E desempenham um papel essencial, importante, gente, em fazer circular os capitais. E esse poder faz com que eles influenciem, eles determinem os caminhos da humanidade. Quem são esses países? Gente, é o que a gente conhece tradicionalmente já, né? Os Estados Unidos, os países do oeste europeu, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, no Oriente, Japão. E agora surgindo o quê? A China, para entrar nesse meio, nesse grupozinho, né? Agora, quem são os países semi-periféricos? Não é central e não é periférico, ele é semi, ele é o meio termo, não é isso? Também chamado de países emergentes ou em desenvolvimento, né? Eles ainda estão, gente, numa fase assim inicial de desenvolvimento tecnológico, industrial, científico. Quem são eles? Países como o nosso Brasil, como a Rússia, como a Índia. Até um certo ponto, esse conceito talvez comece a mudar. A China, né? Só que a China não se enquadra no país de centro, gente, porque ela ainda não é capitalista. Lembra que o capitalismo é uma característica essencial desses países centrais. Agora, gente, eles têm um papel interessante. São países que lucram em cima dos países mais pobres, mas esse lucro não fica aqui. Ele vai para os países centrais, né? Então nós somos o países classe média capacho, né? Nosso sonho está lá, mas para chegar lá, o que a gente faz? A gente tira de quem está abaixo, né? E aí eu entro, gente, nesse grupo de países que nós chamamos de países periféricos, né? Ou seja, são os países que estão longe do desenvolvimento, da riqueza. Então vamos lá. Possui os mais baixos índices de desenvolvimento econômico e social, né? Pessoas têm péssima renda, são países que produzem pouca riqueza, são países altamente dependentes de tecnologia, de capitais, né? E aí, eu nem cito o nome do país, eu já vou para a região. Por quê? Porque são a maioria, gente, da humanidade. Ou seja, a maior parte dos povos da humanidade estão em países que têm pouco desenvolvimento tecnológico, né? Tem pouca distribuição de riqueza. São países que você tem muitas necessidades. Eu estou falando da África, da América Latina e a maior parte da Ásia, né? E aí vem aquela reflexão. Como foi construída a riqueza dos países centrais? Será que foi assim? Foi Deus que quis simplesmente? Ou foi à custa de exploração, de guerras, de mortes? É para se pensar. E aí eu começo com aquela partezinha gostosinha, né? Quando a gente vê imagens e começa a tentar, a partir delas, fazer uma análise. Olha essa primeira imagem. Eu tenho aqui um mapa da América, né? Mapa da Europa, um pedaço da Ásia, África, né? E o tema da figura é desenvolvimento e subdesenvolvimento. Aí você vê a África toda recavada. Significa o quê? Que eu tirei minérios ou a riqueza da África e essa riqueza foi para onde? Na América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá e na Europa. Ou seja, o que ficou na África? Buraco. E esse buraco significa o quê? O subdesenvolvimento, né? E aí, gente, como é que a Europa conseguiu fazer isso? E os Estados Unidos? Gente, quando o capitalismo industrial, os países começaram a procurar mercados no mundo para ter duas serventias. Primeira, ser um lugar que te fornecesse matéria-prima para suas indústrias. Depois
que seus territórios fossem lugar para eles venderem suas mercadorias. O que eles fazem? Eles começam a avançar pelo mundo, né? Colonizando. Né? Os primeiros colonizadores, gente, né? Ainda não era a era industrial, era a era comercial, foi Portugal e foi Espanha. Olha, o continente americano colonizado. Depois vieram ingleses, holandeses, franceses. Mas o neocolonialismo, ele já vai nascer, gente, ó, quando o comércio desses países começa a entrar em decadência e surge a indústria. Né? Com a indústria, eles vão colonizar principalmente a Ásia e a África. E esse período é que é chamado de quê? De neocolonialismo. Né? Ambos os processos, eles vão determinar a riqueza desses países e a miséria dos demais. Então, não foi uma coisa artificial, né? Foi uma coisa construída, pensada. A exploração, ela serve para quê? Para que os países centrais tenham matéria-prima e tenham o mercado consumidor dentro dos seus países e fora, né? Nas regiões que foram colonizadas. O que acontece? Essas colonizações hoje, gente, elas não existem mais de fato. A maior parte dos países do mundo são independentes, são livres. Mas a dependência econômica, científica e cultural ficou. Daí você entende que há países que continuam ricos e a maior parte continua o quê, gente? Né? Sem seu desenvolvimento. Né? Então, gente, ó, continuando, né? Vivemos o que se chama hoje da nova ordem mundial. Né? E o que é essa nova ordem mundial? Não é nada muito diferente do que a gente viveu até agora. Os países centrais que praticaram neocolonialismo, colonialismo, são as grandes potências econômicas. Não é isso? Possuem exércitos poderosos, inclusive com armas nucleares. Gente, todo mundo deve para eles. Eles controlam os bancos do mundo. Eles influenciam a cultura, né? No cinema, na música. Você vê, o ideal do mundo é o ideal deles. Né? Eles têm tecnologia super avançada e os seus produtos, gente, são os melhores. São os melhores, tá? Tem mais qualidade, portanto, tem mais preço e estão presentes em todo o planeta. Né? Esses países, gente, são donos das grandes empresas que estão instaladas no mundo. Né? Daí, eles exploram o quê? Mão de obra barata. Né? Gente, com todo esse poder, o que os países semi-periféricos e periféricos, né? Se sujeitam a tudo isso, né? Fornece para eles mão de obra barata, mercado consumidor para eles venderem caro aqui. Gente, olha a questão do iPhone. O iPhone tem um preço nos países centrais. Fora de lá tem um preço altíssimo, que não vale tudo isso. Por quê? Porque os países centrais é que mandam. Tá? Então, os países, gente, que estão subordinados a isso, geralmente não conseguem competir, não conseguem fugir dessa amarra de poder mundial. Tá? E aí, a economia desses países que não são centrais, principalmente os periféricos, são voltados ao setor primário. É a extração, é a agricultura, que em termos de geração de riqueza, gente, é infinitamente menor que a produção tecnológica e industrial dos países centrais. E aí você entende, gente, por que a profunda diferença entre esses países e os demais. Aí eu entro agora na nossa atividade, gente, que é atividade avaliativa. Vocês vão precisar responder e postar a resposta aonde? Tá? Nos comentários desse vídeo no YouTube. Primeira questão, olha só. A quem interessa um país que desqualifica a sua própria produção científica e tecnológica, faz corte nos recursos de universidades e na educação básica? A quem interessa fazer isso no seu próprio país? O Brasil está passando por isso. Né? E muito brasileiro nem sabe que isso está acontecendo. Segundo, seria isso um boicote no desenvolvimento do próprio país, se você jogando contra seu próprio país? Ou se trata de caminho para o desenvolvimento? Pensa, tem muita gente que está falando disso, falando assim, não, o país vai crescer, vai melhorar se a gente fizer tudo isso. Será? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer probleminha, qualquer dúvida, me procurem, tá? Um abraço e não se esqueça que dias melhores virão.